Bom dia, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco para mais esse estudo. Cordeiro Pascual, dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, amém? Muito bem, Cordeiro Pascual. O que Deus quer nos mostrar hoje? Então vamos ver, né, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Queridos, o estudo dessa semana é muito bom para a gente entender tudo que Deus, né, fez e continua fazendo desde o começo. Ontem nós vimos sangues de touro, de bodes, vimos que sangue de boi, de boi nem de bode salva, só o sangue de Jesus. E hoje nós vamos ver esse cordeiro aqui pascual, amém? Vamos lá. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e o pão de cada dia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia conosco. Nós te agradecemos pelo dia e pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá. Toma conta dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver. Fortalece o coração deles, para que eles compreendam as tuas santas palavras. Traga para nós, meu querido Deus, a tua santidade que seja impregnada na nossa mente, no nosso coração. Bendito seja o Senhor e o dia da tua volta, Jesus. Nós te agradecemos por esse estudo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. O Cordeiro Pascual. Queridos, Apocalipse se refere a Jesus como um cordeiro cerca de 30 vezes no Apocalipse. Desde o início do plano da salvação, o povo de Deus usou o cordeiro como símbolo da solução, né? Da solução e da salvação também do Messias vindouro. Abel, filho de Adão e Eva, ofereceu as primícias, né? Ali para Deus ele ofereceu as primeiras crias do seu rebanho. Ele deu de oferta ali, ele fez, né, as primeiras crias, né, do seu rebanho. Ali está em Gênesis capítulo 4, versículo 4 também, tá bom? E antes de partir do Egito para a terra prometida, os israelitas foram instruídos a resgatar cada primogênito, né, pessoas ou animal, como cordeiro, né? Tudo está escrito ali em Êxodo capítulo 12, versículo 5, tá? À frente. O que a Bíblia nos ensina, meu irmão? O que a Bíblia nos ensina? Né? Sobre Jesus como sacrifício da Páscoa. O que a Bíblia nos ensina? O que essa verdade significa para você e para mim também? Né? Vamos ver, então, em Êxodo capítulo 12, a partir ali do versículo 2. Abra sua Bíblia, Êxodo 12, a partir do versículo 2. Está escrito assim. Lê o versículo 1 também, né? Disse o Senhor a Moisés e a Arão e a terra do Egito: vós será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus falando para eles, né? Dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro,
então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O versículo 5 diz assim: o cordeiro será sem defeito, Deus falou, macho de 1 ano. Podeis tomar um cordeiro ou um cabrito, um cabritinho, né? E guardareis até o 14º dia deste mês, e todos, né, ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão as carnes, né? Deus fala para ele, nessa noite aí vocês vão comer a carne, né? Assada no fogo, como os pães asmos e as ervas amargas comerão. Deus deu uma ordem para eles aqui. A profecia, né, ali era da morte de Jesus Cristo. Profecia da morte de Jesus. Tá? Tudo isso simbolizava a morte de Jesus. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne, né, assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas. Comerás, né? Versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as fissuras. Não deixeis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Deus dando ordem, Deus falando, versículo 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, né, sandálias nos pés e cajados na mão, comereis. À pressa, né, comerei deles, né, comereis, pressas, isso tudo é a Páscoa do Senhor. Você está vendo onde começou a Páscoa? Quando o povo estava para sair do Egito, quando Deus, né, isso na 10ª praga ali, aconteceu isso daí. Tinha que passar nas ombreiras das portas o sangue do cordeiro, que aí não ia ser atingido os primogênitos. E era a festa da Páscoa. Tudo isso Deus falou assim, ó, versículo 9. Olha o que está escrito, né? Versículo 11. Que tudo isso aí, versículo 11. Né, a pressas, que isso é a Páscoa do Senhor. Muito bem. Né? Veja aqui, meu irmão, aqui vai estar a situação da primeira Páscoa, que está ligada, né, à festa também dos pães asmos. Você viu que Deus falou aqui, junto com os pães asmos e as ervas amargas. Não tem como você separar essas duas festas. A Páscoa começa aí, representando ali o sangue do cordeiro que seria derramado. Queridos, tudo isso, porque a Páscoa, ao comer a Páscoa, né, ali quando eles faziam isso aí, né, essa instituição que está ligada à festa dos pães asmos, porque a Páscoa é o comer, né, o cordeiro, ou seja, a morte do cordeiro, representando Jesus, tá? Os pães asmos, né, representava ali o corpo de Cristo, né? E o vinho ali, o sangue derramado, era como se fosse o vinho, né? Porque a Páscoa ao comer era o cordeiro, ou seja, a morte do cordeiro. Portanto, meu querido irmão, você não consegue separar, que nem eu falei, essas duas festas.
elas estão unidas. É por isso que Jesus criou a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor. Por isso que ele criou a Santa Ceia do Senhor. Para servir de memória. Nunca esquecer dele. Né? É uma lembrança da Páscoa. Porque nós comemos o pão, que simboliza o corpo de Cristo, né? Que eu falei. Né? E bebemos o suco de uva, que representa o sangue de Jesus Cristo. Tá? Nós não celebramos a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa mais. Não, queridos. Nós não celebramos mais a Páscoa mais. Nós celebramos a ceia do Senhor, tá? Que é a Páscoa com os pães asmos. E junto nós participamos lembrando a morte do Cordeiro de Deus na cruz, a sua ressurreição, até que ele volte. Amém. A Páscoa começou tudo ali, lá no Egito. Entendeu? Quando Jesus volta, ou voltar, nós vamos participar com ele, né? Que ele mesmo vai nos servir, né? A ceia do Senhor. Aonde? Lá na Nova Jerusalém. Tá? Viu, meu amado? Viu, meu querido irmão, minha querida irmã? É assim que vai ser. Isaías 53, o livro de Isaías 53, dá só uma olhada para você ver. Isaías 53, versículo 7, fala assim, ó. Ele foi o primeiro e humilhado, mas não abriu a boca como um cordeiro. Foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Olha só, verso 8. Né? Por juízo, o opressor foi arrebatado e da sua linhagem quem dele castigou. Né? Ou desculpa, quem dele contiu, né? Portanto, foi cortado da terra todos os viventes por causa das transgressões do meu povo, e foi ele ferido. Ou seja, está dizendo, já que na profecia de Isaías, Jesus seria ferido, morto, cordeiro. Tá? E o verso 10, ele fala, todavia o Senhor, né, agradou Meolo, fazendo enfermar quando dele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e largará os seus dias, né? Prolongará os seus dias, vai prolongar os seus dias. Desculpa aqui, tá? Prolongará os seus dias, né? E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Muito bem, prosperará nas suas mãos. Quando você vai lendo aí, aqui mostra, né? O verdadeiro significado daqui é o inocente. Mostra o inocente morrendo pelo culpado. Esse texto aqui mostra o inocente morrendo pelo culpado. Isaías está dizendo que Jesus seria sacrificado, morto. Tá? Mostra o inocente morrendo pelo culpado, porque a morte do Cordeiro Pascual não era outra a não ser uma crueldade, né, queridos? Era muito sangue. Era uma crueldade matar os bichinhos no pecado. Mas era exatamente isso que Cristo queria e quer mostrar para nós até hoje. Que era um inocentinho morrendo pelo pecado. Era ele, simbolizava ele. Tá? Mas é exatamente isso que Deus quer nos ensinar. Jesus, inocente, imaculado, morreu por você e por mim. É isso o texto de Isaías. Queridos, Jesus está muito satisfeito
Como irmão João, Jesus está muito satisfeito com o sacrifício que ele fez na cruz. Porque milhares e milhares estão se rendendo aos pés de Jesus Cristo. Sabia? Amém, né? Saindo do reino das trevas e indo para o reino da luz. Milhares de pessoas. Então Jesus está muito satisfeito com o que ele fez lá na cruz. Jesus morreu, né? Morreu ali sem dever nada. Como um tosqueador ali, sem falar nada. Que nem as ovelhinhas, né? Jesus, meu querido irmão, na verdade, não morreu em vão. Essa que é a verdade. Tantas pessoas que estão sendo salvas por estudar a palavra de Deus e exatamente esse título aqui, ó, o Cordeiro Pascual. Muitas pessoas estão se salvando. Jesus não morreu em vão, o sangue dele não foi derramado em vão. O sangue de Cristo não derramou ali na cruz em vão por ninguém. Ele morreu por todos, tá? Deus virá buscar essa grande multidão de salvos e que estão se salvando, tá? Em breve para levar para onde? Para o céu, aqueles que ele comprou e pagou com o seu próprio sangue. Jesus comprou e pagou. Queridos, décadas após a morte de Cristo, sabe o que Pedro refletiu sobre a redenção, dizendo, olha o que Pedro falou, não foi por meio de coisas, né, perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira, né, vazia de viver. Pedro falou, não foi por isso. Transmitidos pelos seus antepassados, Pedro falou, não foi por isso. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Pedro falou. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19. Pedro disse, não foi por meio de coisas perecíveis como ouro e prata que vocês foram redimidos, da sua maneira, vazia de viver, né, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo como cordeiro, sem mancha e sem defeitos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. E vai à frente, tá? Jesus foi o único ser humano cujo a sua vida, né, satisfez perfeitamente a santidade de Deus. Quando você lê aí 1 Pedro 1, 18, 19, vai à frente, você vai ver que foi isso daqui, ó. Jesus foi o único ser humano aqui na terra, cuja sua vida, né, satisfez perfeitamente a santidade de Deus. Por quê? O Pai é santo, o Filho é santo, tá? E nunca pecou Deus. Nunca pecou o Filho. Quer que nós colocamos como meta essa santidade de Deus em nós. É isso que Deus quer. Sede santos porque sou santo, diz o Senhor, né? Nosso Pai. Todos os outros seres humanos pecaram. Nós pecamos e nossa vida pecaminosa que nós temos, que conta mentiras, né, sobre a natureza do Criador, nós pecamos e essa coisa que nós temos pecaminosa, que conta mentiras sobre, né, o Criador. Mas olha só, Jesus Cristo veio para contar as verdades. Nós conta mentiras, está no nosso DNA de pecador, mas Jesus veio para contar a verdade do Pai. Essa que é maravilhoso para nós, né? Veio para contar a verdade do Pai,
né? E Jesus Cristo mostra que é o último Adão. O livro de Coríntios 15, 45 fala que Jesus é o último Adão. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro Adão trouxe o pecado, o segundo trouxe o perdão, a salvação. Onde nós falhamos, ele foi perfeito. Jesus se torna o segundo Adão. Aonde nós falhou, ele se tornou perfeito. Adão, você falhou, eu consertei. Você caiu, eu levantei. Amém? É por isso que ele disse, quem vem a mim, né? Quem vê a mim, Jesus disse, vê também meu Pai. Por isso que ele falou isso. João 14, versículo 9. O provérbio conhecido hoje, que é conhecido hoje, o provérbio conhecido hoje, é assim, tal pai, tal filho. O provérbio conhecido hoje é esse, tal pai, tal filho. No caso de Jesus Cristo é o contrário, queridos. Tá? Porque nunca vimos o Pai, mas nós conhecemos o Filho. Nunca vimos o Pai, mas conhecemos o Filho. Né? Tal pai, tal filho, o provérbio de hoje, então seria o contrário. Né? Tal filho, tal pai. Que é através do filho que nós conhecemos o Pai. Né? Não é isso? No caso de Jesus Cristo é o contrário. Porque nunca vimos o Pai, mas nós conhecemos o Filho. Ué, tal filho, tal pai. Jesus veio para resolver né? Veio para resolver, né? Veio para mostrar o Pai. Jesus veio aqui para mostrar o Pai. Tá? Veio aqui para revelar o Pai. O livro de 1 Coríntios, capítulo 5, né, 7, né? Vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo, né? Vamos ler aqui, né? Melhor ler, né? Fica mais gostoso, né? 1 Coríntios 5, olha só. Abra sua Bíblia aí no livro 1 Coríntios 5. Está escrito assim, versículo 7, ó. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Tá vendo a confirmação? Cordeiro Pascual. Desculpa, o Cordeiro Pascual. Você tem a Jesus como nossa Páscoa? Você tem? Habitando em você, você tem ele assim? O Cordeiro Pascual? Então, se você tem, eu digo amém. Porque Jesus, ele foi morto no dia da Páscoa, para se cumprir as profecias que estava com Isaías também. Para se cumprir aquilo que aconteceu lá no Egito. Aquele cordeiro, aquele sangue de cordeiro que foi passado nos umbrais das portas. A Páscoa começou ali. Como estava escrito. Você entende? Então, se você entende, amém. Com isso, nós tornamos um com ele, né? Com o poder da implantação do Espírito Santo em nós. E se tornamos um como Jesus. Amém, né? Aleluia. Queridos, Jesus é o Cordeiro Pascual. Tá? Não resta dúvida. E tudo que Jesus deixou ali no sacrifício que era feito na terra, tudo representava ele. E muitas pessoas falavam, que crueldade matar os bichinhos, né? Sem dever nada, não, nem chora, né? Vai morrer. Era para representar Jesus. Era isso. Jesus queria impactar as pessoas até hoje, para provar que ele morreu por nossos pecados sem dever nada.
Ele comprou essa briga. Você entende? E ele foi lá e pagou com o sangue dele. Para nos resgatar, para dar o direito de nós escolher a vida eterna. Porque ainda é nós que escolhe. Tem mais essa, é nós que escolhe. Deus respeita teu livre-arbítrio, meu irmão. Deus respeita teu livre-arbítrio, é você que escolhe. Aqui, ó, em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, ele fala: e o Espírito e a noiva diz, vem. E aquele que ouve, está ouvindo tudo isso daqui, ele fala, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida, vem. Quem quiser. Você não é obrigado. Deus te respeita. Mas Deus quer você. O sangue dele não foi em vão. Ele quer você de qualquer maneira. Ele quer você lá junto dele. Quando ele vir buscar a última colheita, a última festa, a festa da colheita, ele quer você naquela colheita quando ele vir buscar. O que você quer, meu irmão? Jesus está voltando. Você não parou para perceber isso ainda? Então pare. Pare e reflita. Queridos, dá um like, compartilha, mostra para as pessoas isso. Porque Jesus vai te amar muito quando você fizer isso, porque você está orientando as pessoas dessa grande colheita na volta dele. Jesus no templo. Vamos ver isso, tá bom? Jesus no templo. Vamos ver o que aconteceu ali no templo. Vamos ver por que Jesus estava no templo. Tá bom? Jesus estava no templo. Que templo? Tinha um templo que Jesus foi. Que templo? Vamos entender tudo isso, tá bom? Amanhã. Que a graça do Senhor esteja com você e o amor de Jesus, né? Nos auxilie cada dia que passa, né? E amanhã nós vamos ver isso aqui, ó. Jesus no templo. Amém? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você, né? Esse Cordeiro Pascual maravilhoso, né? Que vem nos ensinando, vem nos orientando, né? Para ter o caminho da vida eterna, da salvação. Cada gota de sangue de Jesus derramado na cruz valeu a pena, meu querido irmão. Valeu a pena. Bendito seja o sangue do nosso Senhor Jesus, que nos dá o direito da vida eterna, de nós escolher o que nós queremos. Eu escolho a vida eterna. Eu não quero queimar no lago que arde como fogo e enxofre. Tenho certeza que você também não. Vem para Jesus. Vamos junto. Com a graça do nosso Senhor. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Tamo junto aí. Dá um like, dá um joinha. Compartilha aí no canal. Tchau.